Então essa outra propriedade também vai servir para a gente resolver um monte de situações. Tá joia? Se eu tenho uma raiz quadrada de um racional, eu tenho que é raiz quadrada de 3 oitavos. Eu posso dizer que isso é raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 8. Então eu posso separar em dois radicais, um radical só. Eu posso separar em dois radicais. Pode ser 3? Não, não posso, só pode 2. Por quê? Porque numa fração eu só tenho numerador e denominador, não tenho 3 no entes, não é isso? Então se eu tenho raiz quadrada de 3 quartos, eu posso dizer que é raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4. Ora, mas raiz quadrada de 4 eu já sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Então fica como raiz quadrada de 3 sobre 2. Então você já escreve raiz quadrada de 3 quartos de uma maneira diferente, como raiz quadrada de 3 sobre 2. É só para a gente escrever aquela mesma coisa de uma maneira um pouco diferente. Bacana? Também eu posso dizer o que? Se eu tenho raiz oitava sobre raiz quadrada de 5, eu posso colocar esses dois dentro de um radical só também, que não tem nenhum problema eu escrever raiz quadrada de 8 quintos. Tanto eu posso pegar o que está dentro, separar em dois, como pegar os dois, numerador e denominador, e escrever dentro do mesmo radicando, né? Isso é tranquilo, né? E por fim, é quando você tem raiz da raiz da raiz da raiz. Eu quero raiz quadrada da raiz quadrada da raiz cúbica de 8. Que maluquice é essa, professor? Não se preocupe não. É só você pegar todos os índices daqui e multiplicar todos eles. Facílimo. A raiz de 8 fica, e aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. É só multiplicar os índices. E você escreve tudo em uma raiz só. Só multiplicando os índices. Então quando você vê umas questões assim macabulosas, questões do tipo raiz oitava da raiz quinta da raiz quadrada de 7, nada, não tenha medo. A raiz, o radicando é o 7 e os índices vão ser multiplicados. 8 vezes 5, 40 vezes 2, 80. É a raiz 80 de 7. Então quando vem várias raízes sobrepostas à outra, que raiz de 7 é radicando da raiz quinta, que é radicando da raiz oitava. Então na verdade é só você multiplicando os índices. É tipo aquela propriedade da potência, né? Quando você tem um certo x elevado à segunda e elevado à quarta, você repete e multiplica os expoentes, né? A da x à oitava, que é a mesma coisa, né? Repete a raiz de 7 e multiplica os índices. Uma propriedade bem parecida, né? Tranquilo até aqui? Alguém gostaria de comentar algo? Mais uma regrazinha para radiciação. Quando a gente tem uma raiz que está em forma de potência, olha aqui o expoente, está vendo? Quando a gente tem uma raiz que está em forma de potência, existem dois casos que é bom vocês observarem desde já. Primeiro, a gente vai observar se o expoente da potência é o mesmo do índice. Se for, vale a regra geral. A potência cancela o índice e sobra apenas a raiz. Ok? Se não for igual, a gente transporta a potência para o radicando. Simplesmente isso. Tipo, se eu tenho raiz quadrada de 3 elevado à quinta. Gente, a potência é a quinta e a raiz é quadrada, o índice é 2. O que eu faço? Eu transporto essa potência para o radicando, para eliminar o parêntese. E fica a raiz quadrada de 3 à quinta. Tá joia? Então, quando acontece de ser o mesmo, raiz cúbica
de 6 ao cubo. Tá vendo? Então eu tenho o expoente da potência é um 3. O índice do radical também é um 3. Então potência vai cancelar o índice. E só sobra a raiz, que é o 6. Quando é diferente, não. A gente apenas coloca a potência para eliminar o parêntese e esse expoente vai para o radicando, ficando 3 à quinta. Que aqui você já sabe que pode escrever 3 à quinta. De que maneira? Olha que bacana. 3 à quinta, pessoal, eu posso pegar isso e escrever como 3 à segunda, 3 à segunda e 3. Olha, eu peguei o 3 à quinta e fatorei em 3 à segunda, 3 à segunda e 3 à primeira. Por que eu posso fazer isso? Porque já vi anteriormente que multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então eu posso fatorar o 3 à quinta dessa maneira. Para que isso, professor? Para que eu tenha a condição geral de potência. Perdão, regra geral de radiciação. Eu vou ter 3 à segunda, porque a raiz é quadrada. Novamente 3 à segunda, porque a raiz é quadrada. E sobrou um 3 à primeira. É isso que é 3 raiz de quinta, 3 elevado à quinta? Por que isso eu faço? Porque eu vou tirar daqui de dentro quem? Esse que está igual, tá vendo? Tiro esse segundo e só sobra quem aqui dentro radicando? Quem vai sobrar como radicando dentro da raiz? 3 à primeira. Porque esses dois vão sair de dentro. E só vai sobrar, raiz quadrada de 3 à primeira. Ora, 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 3. Então a gente escreve raiz quadrada de 3 à quinta ou raiz quadrada de 3 elevado à quinta potência de várias maneiras diferentes. É só para a gente aprender a manipular isso daí. Bacana, não é?